Tudo bem, galera? Como vocês estão? Tudo jóia? Espero que todo mundo esteja bem aí, pessoal. A gente dá sequência às nossas aulas gravadas, tá, pessoal? O nosso assunto, então, adentramos no módulo 10 da nossa segunda apostila trabalhada, onde o assunto inicial aí, termologia, gente. Dando uma relembrada, então, termologia é dividida em duas, né? Em duas ramificações, a termometria, que é o nosso objeto de estudo, e a calorimetria, que será o nosso próximo. A termometria, pessoal, que até então é o nosso objeto de estudo, estuda a temperatura dos corpos e os efeitos da temperatura sobre os corpos. Calorimetria, uma grandeza física que nós ainda vamos ver, né, que é a energia térmica em trânsito entre corpos. Nas últimas aulas, nós fizemos exercícios, pessoal, referente às escalas termométricas. Eu vou dar sequência aí e tentar fazer a mesma coisa que nós fizemos com a nossa primeira apostila. Resolver todos os exercícios dela com vocês. Então essas aulas daqui em diante vão ser só de resolução de exercício, tá? Então eu comecei aqui, pessoal, na página 10. O nosso exercício 11, é o mais tranquilinho aqui nosso, onde transforma temperatura de uma escala nas outras seguintes. Então a gente faz a conversão. Deixei aqui no quadro que nós já havíamos visto nas aulas anteriores, que foi a dedução das escalas, da conversão entre as escalas das três clássicas. Lembrando que o Sistema Internacional adota a escala Kelvin, pessoal, como a temperatura termodinâmica, beleza? Vamos lá então, o exercício 11, pessoal, da nossa página 10, diz a seguinte coisa: converta as temperaturas a seguir. No item A, ele pede para que nós convertemos 600 Kelvin para temperatura em graus Celsius e graus Fahrenheit. Então, eu só vou usar a expressão, vamos passar primeiro para Celsius. Eu só vou usar a expressão que relaciona temperatura em Celsius com igualdade de temperatura em Kelvin, pessoal. Então, a equação a ser usada, só esse pedaço. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 também sobre 5. No lugar de temperatura em Kelvin, eu vou atribuir o valor fornecido por ele, 600, na fórmula. Lembrando que Celsius e Kelvin ambos são divididos pelo mesmo denominador, por 5. Então eu posso fazer o quê, pessoal? Posso simplificar isso daqui. Então vamos lá, jogar os 600 Kelvin aqui e achar qual que é a temperatura em Celsius. Ficamos que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin que ele forneceu, 600 menos 273. Pessoal, fazendo a conversão então, ficamos que essa temperatura corresponde ao valor de 327 graus Celsius. Então, 600 Kelvin corresponde na escala Celsius a 327. Só que além de converter para a escala Celsius, o item também pede para que nós convertemos para a escala Fahrenheit. Então agora eu vou usar da expressão a igualdade que relaciona Fahrenheit e Kelvin, gente. Vamos passar um risquinho aqui e colocar a expressão temperatura em Fahrenheit menos o 32 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin que ele forneceu menos 273 sobre 5. Logo, então, no lugar de temperatura em Kelvin da minha fórmula, eu coloco o valor que ele forneceu. Ficamos que temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura em Kelvin, fornecida pelo exercício, 600, menos 273 sobre 5. E agora a gente isola a temperatura em Fahrenheit, pessoal. 600 menos 273, nós havíamos feito no item anterior, né? 327. Então ficamos que temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a 327 sobre 5. Bem, gente, o 9 está dividindo, né? Vou jogar para lá, ele vai multiplicando.
Ó, só peguei o 9 que estava dividindo o lado de cá, joguei para o lado de lá, multiplicando o resultado dessa subtração. Ficamos então, pessoal, que 327 vezes 9, continuamos lá em cima, ficou aqui temperatura em Fahrenheit. 327 vezes 9, chegamos no valor de 2.943. Isso dividido por 5, tá menos 32. Quando eu passo para o lado de lá, vai mais 32. E aí chegamos na seguinte coisa. 2.943, pessoal, dividido por 5, 588,6, mais o 32. Logo, a temperatura de 600 Kelvin representada na escala Fahrenheit é 620,6. 620,6 graus Fahrenheit. Pessoal, então do exercício 11, o item A está aí a resposta. Agora vamos para o item B. Deixa eu apagar o quadro aqui. A ideia no item B é a mesma do item A, é fazer conversão. Só que agora a temperatura fornecida por ele é de 104 graus Fahrenheit. Então, ele forneceu na escala Fahrenheit 104. E pediu para que nós façamos a conversão para a escala Celsius e para a escala Kelvin, gente. Vamos começar então com a escala Celsius. Se eu vou transformar Fahrenheit para a escala Celsius, eu só uso esse pedaço da minha expressão. Só uso essa igualdade, aquela não vai me interessar por enquanto. Então ficamos que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E no lugar de temperatura em Fahrenheit na minha expressão, eu vou substituir pelo valor fornecido por ele. Ficamos que temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 104 menos 32 sobre 9. Logo, temperatura em Celsius. 104, pessoal, menos o 32, nós ficamos com 72. Então, ficamos com 72 sobre 9. O 5 que está dividindo a temperatura em Celsius desse lado, vai para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar vezes 5. Gente, 72 dividido por 9 vai dar 8. Então, ficamos que a temperatura em Celsius é 8 vezes o 5. Logo, 104 graus Fahrenheit correspondem a 40 graus Celsius. Metade do exercício resolvido. Agora, a nossa intenção é passar 104 graus Fahrenheit para a escala Kelvin. A expressão que eu vou usar é a igualdade entre essas duas escalas agora. Entre temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, e a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Mais uma vez, pessoal, no lugar de temperatura em Fahrenheit, eu jogo o valor que ele me forneceu. 104. 104 menos 32 sobre 9.
igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Já fizemos essa conta, né? 104 menos 32, 72. Então ficamos com 72 dividido por 9. O 5 está dividindo, vem para cá, multiplicamos. E o menos 273, pessoal, quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai mais 273. Igual a temperatura que a gente quer na escala Kelvin. Jogando para cima, então. 72 por 9, nós já fizemos essa conta, né? Vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Então, ficamos que a nossa temperatura em Kelvin é 40 mais 273. Logo, nossa resposta aqui, pessoal, é 313, é isso? A nossa temperatura, 313 Kelvin. Tá aqui o item B, então, pessoal, do nosso exercício 11. E o item C, né, para fechar esse exercício, mesma ideia. Ele pede para que nós transformemos a temperatura, faça a conversão de temperatura de menos 40 graus Celsius para Fahrenheit e Kelvin. Vamos apagar aqui e dar sequência. Esse aqui é o item B, então, tá, gente? E agora vamos para o item C. Item C, então, pessoal, a temperatura fornecida por ele foi em graus Celsius, menos 40 graus Celsius. E a conversão que ele pede para fazer, que nós convertemos essa temperatura de menos 40 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Esse é um valor essencial, pessoal. Eu vou fazer a conversão para a escala da escala Celsius para a escala Fahrenheit e você vai ver que vai registrar num termômetro graduado na escala Fahrenheit o mesmo valor numérico. Essa é a única temperatura em que a escala Celsius e a escala Fahrenheit registrariam o mesmo valor, tá? Essa temperatura de menos 40, lógico, seria impossível na escala Kelvin, porque a escala Kelvin não admite valores negativos. Mas vamos mostrar para vocês aqui. Vamos converter de Celsius para Fahrenheit, usamos expressões. Temperatura em Celsius sobre 5, igual temperatura em Fahrenheit menos o tal do 32 sobre 9. No lugar de temperatura em Celsius, o valor que ele me forneceu, menos 40. Menos 40 sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos o 32 sobre 9. Bem, gente, menos 40 por 5 vai dar menos 8. Esse 9 está dividindo, quando joga para lá, ele vai multiplicando. Então, ficamos que menos 40 vezes 9, o menos 32, opa, 40 não, já. Menos 40 sobre 5, menos 8. O menos 32 do lado de cá, passo para o lado de lá, mais 32. Igual a temperatura em Fahrenheit. Gente, menos 8 vezes 9 vai dar menos 72. Mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit. Sendo assim, a temperatura em Fahrenheit é de menos 40 graus. Como eu havia dito no começo do exercício, pessoal, essa é a única temperatura em que um termômetro graduado, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit, registra o mesmo valor. Gente, é paixão de vestibulares esse valor, tá? Direto eles fazem a mesma pergunta. Qual é a única temperatura, tanto na escala Celsius quanto na Fahrenheit, que ambos os termômetros registrariam o mesmo valor? Menos 40.
E isso, lógico, não acontece na escala Kelvin, porque a Kelvin não admite valores negativos. Vamos passar agora de Celsius para Kelvin. Então, a expressão, só vou utilizar a igualdade entre essas duas. Temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Kelvin, menos 273, também sobre 5. Ambos os lados da expressão, mesmo denominador, então eu posso cortar. Ficamos que no lugar de temperatura em Celsius, menos 40, que o exercício me forneceu, está menos 273, pessoal. Quando passa para o lado de lá, mais 273, igual a temperatura em Kelvin. Logo, a temperatura em Kelvin, 273 menos 40, pessoal, vai dar 233. Muito carinho agora. De novo, reforçando a cabecinha de vocês. A escala Kelvin, pessoal, não admite valores negativos e também não admite a bolinha de grau, tá? A bolinha de grau, então, fica fora aqui da escala Kelvin. Eu não posso colocar graus Kelvin. Não pode ter bolinha. Por isso que ela é chamada escala termodinâmica. A escala, que antigamente o pessoal falava de escala absoluta, tá? Esse termo caiu em desuso, escala absoluta, desde... não faço nem ideia, mas eu sei que já caiu em termo de desuso. Então chamamos de escala termodinâmica. E aqui a gente fecha, pessoal, o nosso exercício 11, onde teoricamente são os exercícios mais fáceis, converter das escalas tradicionais entre elas. Agora a gente vai voltar a fazer aqueles exercícios de nível hard, onde o cara inventa um termômetro e pede para que nós façamos a conversão entre escalas clássicas e termômetros que eles criam, tá? Já voltamos.